E aí pessoal, tudo bem? A gente sabe que durante a pandemia da Covid-19 o trabalho de muita gente mudou e no jornalismo isso não é diferente. Apesar de ser considerado um dos serviços essenciais, tem muita gente trabalhando de casa e por isso os profissionais estão cada vez mais se reinventando. A gente vai conhecer como está a rotina de trabalho dos profissionais aqui na Rádio CBN em Curitiba. Vamos dar uma olhada? Karina Bernardi, coordenadora de jornalismo aqui da CBN Curitiba. Isso. Karina, qual a responsabilidade? É a primeira grande pandemia em 100 anos e está à frente aqui da CBN em Curitiba com uma rotina de trabalho completamente diferente da normal, né? Eu acho que a gente tem tentado colocar no ar uma programação de qualidade, mesmo com a pandemia. Então hoje a gente tem 4 pessoas do jornalismo que fazem home office, porque são pessoas do grupo de risco. A gente teve que adaptar toda a redação, os estagiários também todos de casa. Então, assim, a gente teve que primeiro pensar no bem-estar de quem está vindo aqui e quem tem que estar aqui, né? Que é o âncora e os repórteres que precisam estar aqui todos os dias. Então a gente reduziu o máximo possível o número de pessoas circulando aqui na redação. Eu tenho sentido falta, principalmente na nossa rotina, de inserir reportagens confeccionadas na rua, por uma questão sanitária. Os nossos repórteres estão evitando, claro, ir para a rua, mas é o que eu sinto mais falta, porque o radiojornalismo, uma das características do radiojornalismo é essa, é trazer o cotidiano do cidadão para dentro da nossa programação. E o cotidiano do cidadão, da nossa audiência, é a rua, é onde tudo acontece. Da nossa prestação de serviços e o nosso compromisso com o ouvinte não param. Até às 5 da tarde temos informações ao vivo aqui no Dial. A nossa programação, o nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais. Procure por CBN Curitiba no Facebook, no Twitter e no Instagram. E você também pode navegar pelo nosso site, cbncuritiba.com. Franciele Azevedo, repórter aqui da CBN Curitiba. Fran, sua experiência cobrindo uma pandemia. Complicado, né? Complicado, é um desafio, né? Um novo jeito de fazer jornalismo. A começar pela máscara, que a gente não costumava utilizar, e no rádio é um pouquinho complicado, para a televisão é um pouco mais, porque ela aparece, e pela questão de todo cuidado, né? Todo cuidado, todo receio, mas é necessário porque quando a gente escolheu fazer jornalismo, quando a gente escolheu essa profissão, a gente se comprometeu com o trabalho social que a gente tem que passar, com a contribuição que a gente tem que dar à sociedade. Agora 1h55 é a realização de festas clandestinas com caráter comercial durante a vigência da emergência em saúde pública poderá render multa de R$15 mil ao proprietário do imóvel. Isso é o que prevê um projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal de Curitiba, de iniciativa do vereador professor Euler, do PSD. Então, Ayrton Batista Júnior, produtor de esporte aqui da CBN Curitiba. Tusca sem futebol, sem esporte na pandemia, como é que faz para manter a programação? É claro que é complicado, né? Não tem jogo, não tem matéria-prima. Claro que a gente busca informações, as fontes, também do que é divulgado através dos canais oficiais dos próprios clubes. E buscamos também voltar no tempo, contar histórias, curiosidades, né? Acompanhar o noticiário nacional também, mas acho que principalmente essa coisa de contar histórias, né? Tem as datas representativas dos clubes. E como é que está sendo trabalhar numa redação vazia, com metade do pessoal trabalhando de casa, não tem mais aquele contato direto com todo mundo? Quão diferente está sendo, quão difícil está sendo? É um outro desafio, porque é uma outra maneira de se trabalhar, né? Porque a gente a gente chega na redação, não tem esse contato que a gente tinha com os colegas, e com os que estão aqui a gente ainda tem a questão do distanciamento. A gente tem um papel muito importante nesse momento de pandemia, que é acabar com as fake news. Porque a gente tem sofrido todos os dias com fake news em relação ao uso de medicamentos, fake news em relação a
tal prevenção, fake news em relação à contaminação e diversas outras no campo em relação à pandemia e em função dessa crise política que a gente também vive no meio de tudo isso. Então o jornalista tem o papel de mostrar que a verdade, que o jornalismo mesmo, e fazer com que as pessoas não consumam tudo o que recebe, que tenham um veículo confiável, um veículo que elas possam tirar as dúvidas e seguir o que é certo para que a gente passe por isso o mais rápido possível. Você está na CBN desde 2013, né? Eu comecei em julho de 2012, 8 anos agora, no próximo. Você é uma das profissionais mais antigas aqui da casa e responsabilidade de você ser âncora de um dos jornais da emissora, sendo também uma das únicas que estão trabalhando presencialmente durante toda essa pandemia. Como que é acompanhar? A gente não se sabe ainda se a gente está no pico, se já passou, quando que vai terminar, mas estamos vivendo uma pandemia e um noticiário muito pesado. É uma baita experiência que a gente agrega, né, ao currículo, mas eu acho que eu preferia não ter essa experiência, e vou falar por quê. Porque é um peso emocional pra gente também, ter que lidar com essa situação o tempo todo, falar sobre isso o tempo todo, porque a gente está relatando isso para os ouvintes. Então até a psicologia explica que com a fala a gente está reforçando ainda mais isso tudo, e isso passa aqui pela oralidade do rádio. O tempo todo eu estou falando disso. O que você acha que, com os trabalhos remotos, com os trabalhos de casa, o quanto que isso pode mudar na nossa profissão, o quanto que isso pode agregar de modo até positivo para o jornalismo, ou não tem, ou perde por não estar presencialmente? Olha, eu acho que depende da função, né? Então, assim, por exemplo, a produção. Eu preciso que a produtora esteja aqui para a gente trocar ideia o tempo todo sobre pauta, né? Sobre direcionamento, sobre quem ouvir, quem entrevistar. A gente tenta manter isso, a gente sempre faz ligação por vídeo, e sempre tenta conversar sobre isso, mas não é a mesma coisa. Repórter, hoje a gente não tem tantas matérias na rua, porque as coletivas estão sendo todas online, por live, enfim. Mas a reportagem de qualidade é aquela reportagem que está na rua, então não tem como fugir. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer como está o trabalho dos profissionais da imprensa aqui durante a pandemia da Covid-19. Um abraço a todos e até a próxima.